da Vibe Mundial, um excelente, um maravilhoso dia! Estamos mais uma vez juntos, como fazemos todas as manhãs, aqui na 95,7 FM, na 660 AM. A rádio que toca a sua vida, toca seu coração, toca a sua alma. Eu, Ricardo Ida, com o apoio do querido Pedro Lopes Martins e produção do Cássio Vilela, para esse bate-papo cheio de dicas, né, sobre astrologia, espiritualidade, autoconhecimento e autodesenvolvimento. E você já sabe, pode ligar aqui no 31710221, 31710221, 3262-4490, mas também estou aqui no ricardoida.oficial no Instagram. E também, lembrando que esse programa fica gravado e disponível no canal da Vibe Mundial no YouTube e também no Portal dos Espiritualistas no podcast. Quer dizer, não tem desculpa, todas as informações estão disponíveis e eu tenho absoluta certeza que você vai adorar esse programa e vai querer compartilhar para todo mundo. Você vai ficar mais culto, mais sábio, mais culta, mais sábia e vai ter aí papo bacana para falar no Natal, porque a gente vai falar um pouquinho sobre religião e gastronomia, religião e comida, não só sobre isso, mas também sobre esses assuntos com a professora Patrícia Rodrigues de Souza, que eu vou falar com ela daqui a pouquinho. Antes, vamos lá falar sobre o céu de hoje. Lua crescente em Aquário, né? Essa lua crescente em Aquário trazendo aí uma disposição maior, uma busca por liberdade, por seus planos futuros. E essa lua fazendo um aspecto tenso com o planeta Vênus desde as 6 horas da manhã até as 9h56, então daqui a pouquinho, né? Trazendo aí uma certa tensão e irritação nas relações. Da mesma maneira, essa lua vai fazer um aspecto tenso aí com o planeta Urano entre 16h11 até 19h35. Então, pelo amor de Deus, né, não é hora de ficar dando piti, não é hora de ficar mandando tudo às favas. Cuidado com os imprevistos, mas principalmente mantenha a compostura. Não é época de entrar em rupturas. E por fim, no final da tarde, início da noite, né, a partir das 18h39, a Lua faz uma conjunção com Saturno, trazendo mais disciplina, disposição e concentração para os seus projetos. Vamos lá, eu queria primeiro dar boas-vindas para a professora Patrícia. Tudo bom, professora? Oi, Ricardo, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui, estou muito feliz, que bacana. Gente, eu tenho verdadeira paixão por essa professora, porque ela foi responsável por um dos momentos mais felizes meus no mestrado, né? Eu fui fazer lá aula com ela, não imaginava, depois acabei ficando tão fã que fui fazendo aula, nem precisava fazer mais pelos créditos, mas eu quis sempre assistir. A professora Patrícia, ela é graduada em gastronomia, mestre e doutora em ciência da religião, é professora e pesquisadora da PUC São Paulo, também em ciência da religião, autora do livro Religião Vai à Mesa, olha, pela editora Griot. Então vocês podem achar, procura isso na estante virtual, vocês podem procurar na Amazon. A Religião Vai à Mesa, uma degustação de religiões com suas práticas alimentares. E ela também, depois a gente vai falar um pouquinho do canal YouTube dela, Religião Material, que ela vai explicar o que é essa religião material e também o Instagram. Professora, comida e religião tem alguma coisa a ver? Tem tudo a ver. A gente acha que não, a gente tem essa sensação, né, de que a religião é sempre algo transcendente, que só cuida da alma, que não se importa com as coisas do mundo material, mas as religiões se preocupam muito com o corpo, com o que a gente come, como a gente se veste, conduta sexual. Então, religião às vezes é mais material do que espiritual. Então, praticamente todas as religiões têm algo a dizer sobre comida, tem alguma regra, algum alimento sagrado, alguma restrição. Então, tem tudo a ver. Nesse seu livro, você fala de 7 religiões. Quais são elas? Bom, eu fiz uma pesquisa comparativa, né, entre 7 religiões e como elas veem as comidas. E aí foi o budismo, o hinduísmo, o candomblé, o catolicismo, os adventistas, o islamismo e o judaísmo. Que bacana. E é muito engraçado, né? Porque a gente nem percebe, mas a gente está sempre... Mesmo quem não é de uma determinada religião, mas vive num lugar, ele é impactado pela religião predominante daquele lugar, eu imagino, né? Então, eu fico pensando, por exemplo, o quanto que
sei lá, um católico norte-americano, um protestante norte-americano, quando vai... Aliás, você estava na Índia agora, né? Quando chega na Índia, que impacto que ele tem, mesmo não sendo daquela religião, mas quer dizer, se ele tem restrições alimentares, como é que é o paladar, como é que ele tem que provar aqueles alimentos. Eu sei que eu tive eu tenho um grande amigo, Vishal, que ele é indiano hindu. Então, quando ele vem para São Paulo, ele já passa uma lista, ele já faz todas as pesquisas para saber o que ele pode ou não pode comer, né? Mesmo, quer dizer, dentro desse ambiente. Como é que funciona essa coisa de, mesmo você não sendo de uma religião específica, você ser impactado pela alimentação de um povo? E mesmo aqui no Brasil, né? Tem muita gente que já não é católica, mas eu tenho a impressão que a Igreja Católica, que ajudou a construir essa identidade brasileira, acabou, de certa maneira, interferindo bastante na forma como a gente come. É isso? É isso, Ricardo. É muito interessante isso que você colocou. Quando a gente, né, tem contato com uma outra cultura que é muito diferente, é legal porque a gente começa a olhar para a nossa cultura, né? Pelo contraste, a gente começa a perceber como a gente come, como a gente se comporta. E aí eu vou usar o porco para falar disso que você está trazendo. Então, né, a carne de porco, na Idade Média, por exemplo, ela era, né, um símbolo cristão. Então, a gente tinha uma Europa medieval que era dominada, né, pelos cristãos, mas que tinha ali os judeus e os muçulmanos que não comem carne de porco por causa da sua religião, das restrições dessas duas religiões. Então, uma forma de você reconhecer, né, o judeu e o muçulmano era, né, porque eles não comiam porco e o cristão comia porco. Então, acabou virando um pouco uma identidade. Muitos anos depois, né, muitos séculos depois, com o processo de colonização, né, o Brasil se tornou um país, né, católico e que segue, né, esse padrão, por exemplo, de comer a carne de porco. Então, o nosso Natal hoje, né, é muito comum a gente assar um pernil, a gente servir carne de porco, e aí vem muito dessa tradição, porque o porco é reconhecidamente, né, uma carne dos cristãos. Claro que tem exceções aí, os adventistas, por exemplo, mas em geral, os católicos, né, comem a carne de porco. Então, mesmo quem não é católico, né, quem se diz, eu não sou religioso, eu sou ateu, eu sou agnóstico, sei lá, né, pela cultura, pela tradição, às vezes acaba comendo uma comida que tem a ver com o catolicismo. E aí eu vou usar o porco também para falar dos muçulmanos, né? Então, eu tive contato com uma pesquisa uma vez que foi muito interessante. Era uma pesquisadora escocesa que trabalhava com um grupo de muçulmanos na Escócia. Eles já viviam lá há muitos anos, eles não seguiam os preceitos do islamismo, né? Eles já tinham, né, já estavam mais aculturados, mas é muito interessante como isso fica enraizado, né, gente? Então, essa pesquisadora propõe para um grupo de muçulmanos experimentar a carne de porco. Embora eles não seguissem mais a dieta halal, né, que é a dieta do islamismo, eles evitavam comer carne de porco porque parecia estranho. Mas eles topam provar a carne de porco. Então, eles comem a carne de porco e aí essa pesquisadora fala, e aí? O que vocês acharam? E aí eles falaram assim, olha, é meio estranho. Teve um que falou assim, parece que tem um gosto de sujeira. Mas, né, que gosto tem a sujeira? É que para eles, né, o porco é uma carne impura, então aquilo fica marcado, né, de alguma maneira. Então, é muito interessante observar como a religião modela o nosso modo de ser, os nossos gostos, sem a gente nem perceber. Então, a religião determina muito mais coisas na nossa vida do que a gente tem consciência. Nesse caso, então, só até como curiosidade, quer dizer, você menciona na Idade Média, né, que tinha a maioria cristã e alguns grupos pequenos de judeus e muçulmanos, e foi um período que eu imagino, né, que foi o período das grandes conversões, né, que houve aí um movimento articulado da igreja para que as pessoas se tornassem novos cristãos, né, que eles se convertessem ao cristianismo. Quer dizer, a forma de você valorizar o porco teria a ver com isso, né? Só para a gente deixar claro, por exemplo, de ter certeza de que fulano é um cristão convertido mesmo, ele não só se converteu da boca para fora.
Ah, isso aí era usado como teste, exatamente, assim. Então, se você é cristão, eu quero ver você comer carne de porco. Então, por exemplo, acho que todo mundo, né, já ouviu falar na famosa alheira, Alheira, em aquela, né, Portugal, é. linguiça portuguesa. Então, a alheira foi uma linguiça criada pelos judeus, feita de carne bovina ou muitas vezes de frango, e que eles colocavam bastante alho para disfarçar o sabor e parecer que era, né, alguma coisa assim de porco muito temperado. Então, Entendi. foi um jeitinho que os judeus encontraram para poder escapar da Inquisição e continuar respeitando os seus preceitos. Uma outra coisa interessante, né, quando a gente vai na Espanha e aí a gente tem aquele presunto, pata negra, né? A gente tem aquela pata, né, Uhum. pendurada em várias lojas, né, daquele presunto Caríssimo, inclusive. caríssimo, defumado. Então, o hábito de pendurar aqueles grandes pernis de porco logo né, na frente das lojas também era um sinal, né, um símbolo, né, para dizer assim, olha, eu sou cristão. Tá vendo? Eu como porco, então eu penduro ali na frente da minha loja já para não ter problema, para dizer que eu sou cristão, né? E então eu como porco. Que bacana, né? E é muito importante esse tipo de discussão que você traz, todas as informações, porque às vezes as pessoas não têm consciência disso e ficam falando assim, ah, não, coisa de comida é só judeu que não come porco, o candomblé que faz as comidas lá, que também, que é muito engraçado, né? Porque as pessoas, as comidas baianas típicas, elas vêm, né, dos terreiros, né? O acarajé, o amalá, o xinxim, e às vezes a gente não tem essa noção de religião. E aí, como é que foi, por exemplo, essa sua experiência na Índia, que você aliás, eu acho que foi representando a PUC, né, no estudo do jainismo, é isso, uma religião? Conta um pouquinho Isso. sobre a sua experiência e basicamente, o que você viu de interessante na Índia no sentido, da comida, porque depois a gente vai falar um pouquinho sobre o seu campo de pesquisa, que é a religião material. Bom, a Índia foi muito interessante. Eu passei 2 meses lá fazendo um curso sobre essa religião que não é muito conhecida aqui no Brasil, chamada Jainismo. É uma religião que é prima do budismo, surge na mesma época, tem princípios muito parecidos. Mas quando a gente vai para a Índia, a religião está no ar, está em todos os lugares, inclusive várias religiões, né? O jainismo, o budismo, o hinduísmo, o islamismo. Então a gente vê isso acontecendo o tempo todo e cada religião com as suas práticas alimentares. Então, né, no geral, na Índia, as pessoas são vegetarianas, a maior parte da população é vegetariana, mas não é 100%. Hum. Então, quando a gente encontra, por exemplo, os muçulmanos, eles comem carne, eles comem cordeiro, eles comem frango, né? A vaca não, a vaca é um bicho que ninguém toca ali, porque, inclusive, ela foi razão de muitos conflitos já. O que é interessante, porque a gente, quando pensa em conflito religioso, a gente imagina, a gente tem a sensação de ser um conflito de ideias, de crenças. Mas os conflitos são sempre disparados por alguma questão material, por alguma questão muito concreta. Então, ou é porque um templo está num lugar que é reivindicado por outra religião, ou é porque uma minoria de uma certa religião se veste de uma maneira que incomoda a maioria, ou é porque um grupo de uma determinada religião come alguma coisa que o outro não come. Se fosse só um conflito de ideias, não teria problema, porque daí tá cada um ali com a sua ideia quietinho e não haveria discussão. Mas são as questões materiais que disparam esses conflitos. Então, né, você reconhece as religiões ali até pelo que você está comendo. Então, você entra num restaurante, se tem frango no cardápio, provavelmente o dono do restaurante é muçulmano, não é hinduísta. Então, assim, acaba sendo uma questão identitária, né? A comida, o que se come, o que é proibido. E aí você vai vendo isso acontecer, assim, né, em todos os lugares na Índia. Que bacana. E você, nesse mesmo espírito de que a gente não percebe, né, o quanto que a religião está presente na nossa vida, mesmo que a gente venha de famílias que não são religiosas,
E você me comentou que depois da sua vinda sua ida para a Índia, você começou a observar, né, também o quanto que, de maneira não tão evidente, não tão clara, a religião está presente, por exemplo, na cidade de São Paulo, sem que tenha necessariamente a ver, assim, seja uma igreja, não é isso? Conta um pouquinho sobre a sua percepção. Então, isso foi muito surpreendente, porque, né, de novo, quando a gente tem contato com outra cultura, a gente passa a olhar para a nossa própria cultura. Então, lá na Índia eu tinha a sensação de que tudo era religião, que a religião estava no ar, estava em todos os lugares, porque tinham muitos templos, porque tinha toda essa questão da comida. E aí eu passei a me perguntar, será que no Brasil não tem tanta religião quanto eu estou vendo aqui na Índia, mas eu simplesmente deixei de perceber? E aí, num dia em particular, eu fiz assim, comecei a observar do meu trajeto de casa até o meu trabalho, quantas igrejas tinham, quantas igrejas eram católicas, quantas igrejas eram evangélicas e que sinais, que símbolos religiosos eu via pelo caminho e quantos símbolos eu via em locais não religiosos. E aí eu cheguei à conclusão de que a gente praticamente tem o mesmo tanto de religião do que a Índia. Porque às vezes você entra num local público, num restaurante, e tem lá num cantinho uma imagem de Nossa Senhora, né? Tem uma cruz em algum lugar. Então, as religiões, elas estão materialmente em vários lugares. Mas a gente não se dá conta, porque para o nosso corpo, né, a gente consome muita energia para manter a consciência, para se manter prestando atenção em tudo o tempo todo. Então, a partir do momento em que o seu cérebro entende que aquele ambiente é relativamente conhecido, você para de prestar atenção. Então, você não vê mais aquilo. E aí, parece que sumiu do radar, mas aquilo, né, está sendo absorvido de maneira inconsciente. Então, isso demonstra o quanto a religião nos modela através desses símbolos, através da sua materialidade, de maneiras que a gente não percebe. Né? Então, é muito curioso, né? Por exemplo, no cristianismo, a gente vê em vários lugares a cruz, ou você entra numa igreja e aí às vezes tem aquelas estátuas muito dramáticas de um Cristo que está todo ensanguentado, né, com aquela coisa do sofrimento, a coroa de espinhos. Sendo que, né, um outro lado do cristianismo é aquele Cristo que ressuscitou, que, né, renascido, que traz esperança. Mas é interessante quantas igrejas se apegam naquele Cristo do sofrimento. E aí o quanto essas imagens, né, geram de culpa e de sofrimento sem que a gente perceba, né? Então, não é à toa que se fala tanto, né, de como as religiões judaico-cristãs trazem essa coisa da culpa, um peso, um sofrimento. Drama, né? Tudo dramático. Muito disso vem pelas imagens, né? E aí vem de uma maneira que a gente não costuma prestar atenção, né? Por que a gente não se apega mais nesse aspecto, né, do Cristo que traz a esperança, que é renascido, né? Porque então a gente percebe essa influência acontecendo que não é de uma forma discursiva, é pelas imagens, é pelo corpo, é pelos nossos sentidos. A gente descarta o quanto os nossos sentidos trazem de informação. Que é a tal que eu tive aula com ela, né? Então sei um pouco dessa incorporação, né? De você trazer para o seu corpo uma série de influências. Aí eu vou entrar um pouquinho já nesse campo, porque eu acredito que você seja pioneira. Se não for, você me corrige. Mas eu acho que você é o grande nome, a pioneira de estudar realmente aqui no Brasil a questão da religião material, né? Então eu vou falar primeiro o que é uma religião, o que é esse estudo da religião material? Bom, o estudo da religião material é o estudo das religiões a partir dos seus aspectos materiais, ou seja, tudo que pode ser percebido pelos sentidos. Então, pode ser comida, pode ser música, pode ser vestuário, pode ser iconografia, arquitetura. Então, tudo isso vai formando a gente dessa maneira que eu acabei de exemplificar, sem ser pela doutrina, sem ser pela doutrina escrita, principalmente, que a gente associa logo com religião, né? Livro sagrado.
Então, as religiões nos modelam, nos ensinam, nos fazem incorporar valores morais de diversas maneiras, né? Por todo esse conjunto, por todo esse aparato material, mas que a gente não presta atenção. E isso é muito interessante, porque você acha que está filtrando a informação o tempo inteiro, mas não está. Então, quando você menos percebe, você é influenciado por essa ou por aquela religião, né? E aí você reproduz, né, um valor, um comportamento sem nem perceber. Então, a religião material, ela é esse método de investigação que começa a detectar a influência das religiões que a gente não percebe, muitas vezes, de forma muito clara. É muito interessante isso, né? Às vezes, mesmo que você não venha, como eu falei, de uma família religiosa, determinadas roupas, determinado tipo de corte de cabelo, até determinadas músicas, você tem uma certa predileção ou não, muito por conta disso. Agora, é engraçado, né, professora, porque tem religião que fala assim, e aqui eu não estou falando se é boa ou se é ruim, muito pelo contrário, não estamos nenhum juízo de valor, mas estamos dizendo o seguinte, que às vezes tem religiões, por exemplo, as religiões protestantes, né, os batistas, os metodistas, os presbiterianos, ou mesmo o kardecismo, né, minha família é kardecista, que fazem, não, nós não temos nada a ver com religião material, né, porque não, a gente não tem imagem, a gente não tem essa coisa da comida, quer dizer, mas na verdade também tem, né? Porque, ou de uma maneira, porque a Bíblia também pode ser, né? Uma flor branca num determinado lugar, a cruz, não deixam de ser também formas materiais de viver a religião. Não tem como escapar da materialidade, porque a partir do momento em que você proíbe alguma coisa, não pode imagens, não tem uma roupa específica, você já está colocando uma regra material, porque não é tanto faz, não pode. Uhum. Então, não tem como escapar. Assim, não existe religião que você pode fazer qualquer coisa, de qualquer jeito, usar qualquer cor, a qualquer hora. Sempre vai ter alguma regra, sempre vai ter alguma coisa. E assim, tem uma série de posturas, né? A gente esquece de observar isso. Então, por menos que você coloque rituais, então você chega numa igreja protestante, vai sentar, tem os hinos, né, que são muito comuns. A diferença é que cada religião vai privilegiar aí certos sentidos, né, uns mais, outros menos. Então tem religiões que vão ser onde o paladar vai ser muito importante, como por exemplo o candomblé, mas no caso das religiões protestantes a audição é muito importante, porque você tem os hinos, porque você tem a leitura da Bíblia, e muitas vezes a própria Bíblia, independente da mensagem que ela traz, ela é vista como um objeto sagrado que é tratado com muita reverência. Aí a gente vai nas editoras ou vai nas livrarias, você tem bíblias de capa cor-de-rosa, capa verde, capa de couro, né? Quer dizer, a Bíblia assume aí não é simplesmente um livro com capa preta hoje e umas não, tem que ter a borda dourada ou né, quer dizer, Bíblias para jovens, Bíblias para as mulheres. Não, isso é fantástico. Eu fui recentemente ali naquela rua Conde de Sarzedas, ali perto da Praça da Sé, onde tem várias lojas com produtos, com bíblias, com várias coisas destinadas aos evangélicos. E aí eu vi todas essas bíblias que você está falando. Então, assim, tem bíblia com espaço para anotação, né? Aí tem a bíblia de todas as cores. E aí foi muito interessante que eu estava observando, né, uma moça que chega lá, né, e pergunta pro vendedor assim, você tem a bíblia da mulher tal e tal, rosa? Aí ele fala assim... não, rosa eu não tenho, eu só tenho a verde água. Aí ela fala, então não, obrigada, eu queria rosa. Então, assim, olha como uma coisa material, sensorial é importante, né? Porque a mensagem era a mesma. E roupa a mesma coisa, né? A gente vê as moda para evangélicas, moda para católicas, moda de axé, quer dizer, a roupa também, tudo por conta dessa influência. E o corpo também exerce, né? Porque o corpo não deixa de ser uma matéria. A forma com que as religiões lidam com o corpo também fala muito dessa religião, né, professora? Fala demais. E é muito interessante como isso reforça, né, a nossa identidade, como a gente precisa desse aparato material
eu diria que para tornar visível aquilo que é invisível. Então, faz diferença quando você está numa religião ou em outra, como você se veste, como você se comporta, né? Então, isso está, de fato, as religiões são, né, de uma questão corpórea também. Então, elas modelam como a gente se move, como a gente, né, principalmente questões de gênero, né? Isso é muito determinado pelas religiões, aí cada uma à sua maneira. Mas, definitivamente, religião é algo que está também no corpo. Que bacana. Professora, terminou nosso programa, que é super rápido todas as manhãs, mas eu tenho a nítida impressão, assim como eu fiquei apaixonado pelo seu trabalho, que os nossos ouvintes, os internautas também vão. Então, vamos lá, repetindo, você tem um canal no YouTube, né? Religião Material, não é isso? Isso. Religião Material no YouTube. E também o Instagram Religião Material. Então eu sugiro que você acompanhe esses canais, tem bastante material bacana. E aí acompanhe aí todo o movimento que a professora está fazendo, por conta de eventuais eventos que ela organiza, a presença dela, né? Inclusive lá também na Ciência da Religião da PUC. Professora, muito obrigado, foi uma honra e vamos combinar uma próxima entrevista. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho mais sobre corpo, né? Como é que o corpo se manifesta e a relação da espiritualidade com o corpo. Ricardo, muito obrigada. É sempre um prazer estar com você. Eu sinto muita falta de você nas aulas, porque seus comentários são sempre incríveis. Vamos embora, gente. Mas assim, Patrícia Rodrigues de Souza, a religião vai à mesa. Super obrigado. Até amanhã às 9 horas. Um beijo.